Fala aí, galera, tá começando mais um Madrugada na Palavra. Hoje o tema é não perdendo o foco. E aí, o que eu posso falar sobre não perder o foco? O que você tem feito na sua vida hoje? Quais são os focos da tua vida, suas ambições, os seus projetos? O que você tem olhado? O que está na frente da sua visão hoje? Qual que é o teu foco principal na vida? Essa pergunta eu queria deixar para você hoje, porque eu vou me basear num texto da Bíblia que está em Mateus, versículo 14, do versículo 22 até o 31, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento e ficou com medo, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Uau! É justamente sobre isso que eu quero falar. Pedro, nessa história, foi o único que teve a coragem de dizer: "Não, se é tu mesmo, Senhor, então peraí, eu vou sair do barco, então deixa eu ir ter contigo por sobre as águas." Tomou uma atitude, se colocou na presença de Deus, falou: "Olha, eu vou fazer. Se é o Senhor, então me guia, me leva até o Senhor por sobre as águas." E saiu do barco e andou por sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural de Deus, só que ele perdeu o foco. Na hora que ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar, porque ele percebeu as coisas à volta dele. É a mesma coisa agora. O que você tem feito? Na sua vida, tem dado certo? O caminho que você escolheu tem dado certo? Como é que você tem selecionado os teus planos, os teus propósitos? O que você tem feito? Essa parábola aqui, todo mundo prega: porque ele é homem de pequena fé, porque ele duvidou. Verdade, mas eu queria focar na hora em que ele tira os olhos de Cristo, porque a palavra diz assim: quando ele olhou e viu as ondas e o vento soprando contra ele, ele começou a afundar. Então, quando ele saiu do barco e olhou para Cristo, ele viveu o sobrenatural. É a mesma coisa que você tem que escolher para a sua vida. Hoje, saia do barco, saia do comodismo, decida: eu vou viver o sobrenatural, eu vou manter o foco em Cristo e vou viver as promessas, vou viver os sonhos, vou viver os planos, vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Então, saia do barco, mas não tire a sua visão de Cristo, não tire a visão do Pai, de andar por sobre as águas, de ir mais fundo, de ir mais além na presença de Deus, focando sempre em Cristo, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, naquele que deu a vida por você, naquele que faz infinitamente mais do que possamos imaginar. Não mude o foco. Olhe apenas para Cristo, porque toda vez que você olhar a circunstância, olhar o próximo, dar ouvido para quem não deve, você começar a ouvir todo mundo, menos aquele que te diz: "Vem", você vai afundar e vai ter que gritar: "Senhor, salva-me." Ele vai te salvar, ele vai estar com você, ele nunca vai te abandonar. Mas ele vai perguntar: "Ei, homem de pequena fé, por que duvidastes?" Eu quero falar sobre isso hoje com você. Quero deixar essa pergunta no ar. Qual que é o teu foco? Você tem deixado de olhar para Cristo? Você tem deixado de viver essas circunstâncias? Ou você tem pegado e... vou fazer desse jeito aqui porque desse jeito é legal. Vou fazer isso aqui porque assim, velho, para.
A gente olha demais as circunstâncias e por isso que a gente não caminha por sobre as águas, por isso que a gente não vê o milagre. A Bíblia fala que a gente só precisa crer para ver a glória de Deus. Está escrito em João: se creres, tu verás a glória de Deus. Então você precisa crer, você precisa focar, fitar os teus olhos em Cristo e sair do barco e caminhar por sobre as águas e viver o teu milagre, viver os teus sonhos, viver os teus planos, olhando para Cristo, porque Ele diz: vem, vem, não tenha medo, sou eu, vem. Tome uma atitude hoje, saia do barco e não mude o seu foco, que seu foco possa ser Cristo todos os dias, que suas escolhas sejam focadas em Cristo, que você possa colocar Cristo adiante de todos os seus planos e projetos, que essa seja a sua escolha diária. Não perca o foco, não deixe as circunstâncias te fazerem afundar. Mesmo sabendo que Deus nunca nos abandona, não deixe as circunstâncias tirarem o seu foco. Não deixe que as circunstâncias deixem você tirar os seus olhos de Cristo. Hoje eu vou ficando por aqui. É isso, que você não perca o seu foco, que você possa se manter fiel na palavra e que você possa prosseguir vivendo o sobrenatural de Deus, acreditando, crendo, buscando e olhando para Cristo. Não olhe o vento, não olhe as ondas, apenas saia do barco e corra de encontro ao Mestre. Um grande abraço para vocês, até a próxima.